Está no ar, parceirinho, irmão. Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, não tem jeito, tem que falar do mercado da bola, né? Alguns jogadores do Vasco emprestados que podem voltar ou não. Caso do zagueiro Capasso, né? Manuel Capasso. Lembra da contratação, irmão? O Vasco ficou em cima. Se eu não me engano, o time, agora me falha a memória um pouquinho, mas acho que era o Tucumã, Atlético Tucumã da Argentina. Cara, ele tinha feito uma boa temporada no ano anterior. O Paulo Brax tentando. Conseguiu. O cara chegou, irmão. Manuel Capasso vai dar jeito na zaga do Vasco. Caramba, zagueiro grosso, maluco, zagueiro bruto. Primeiro clássico contra o Flamengo, ele já entregou uma bola no pé do Pedro, maluco do céu. Depois fez o gol, até se redimiu e tal, mas ó, não foi lá essas coisas, não foi isso tudo. Aí o Vasco foi, emprestou ele pro Olímpia, lá ele tá bem, no futebol paraguaio ele tá bem, fez a última partida, né, da temporada agora, tá? E o empresário dele já informou ao Vasco que o Olímpia vai ficar com o jogador, inclusive vai descontar, né, a compra do que o Vasco ainda deve pro Olímpia com relação ao Matias Galarza. O Vasco contratou o volante Matias Galarza junto ao Olímpia, não pagou uma parte, agora o Olímpia vai descontar, vai pagar o restante e vai ficar com o zagueiro Manuel Capasso. Muita gente me pergunta, Bigode, será que o Capasso não encaixaria? Não, irmão, não encaixaria, tá? O Vasco precisa de outro atleta para essa zaga. Outro jogador que o Vasco contratou e não deu certo foi o chileno Carlitos Palacios, né? O cara chegou meio de campo, joga muito, meteu um golaço de falta na Série B em 2022, mas nunca se firmou, né? Voltou para o Chile, foi para o Colo-Colo, tá muito bem, o Colo-Colo comprou uma parte dos direitos econômicos dele, tá? A outra parte é do Vasco, o Vasco tem 50%, e agora ele está sendo negociado com o Boca, inclusive o presidente do Colo-Colo confirmou o negócio, tá? 26 milhões de reais pelo Carlitos Palacios. O Vasco tem direito à metade, então vai pingar aí aquele dinheirinho, 13 milhões de reais pingando na conta do Vasco. Parceiro, o mercado da bola segue aí, outros clubes também olham para o Vasco, né? A gente tem hoje um grande goleiro, vários times de Portugal de olho, a gente tem alguns garotos da base, né, que, por exemplo, o Ryan, vários times europeus de olho, tem o Matheus Carvalho, que a MLS está de olho também, entre outros jogadores. E uma situação que me preocupa, tá? Ramon Dias está no Corinthians, Ramon Dias pediu para a diretoria do Corinthians contratar o Verratti. Maluco, vou te falar, esse Ramon Dias tá saindo pior que a encomenda, cara. E o Vasco não renovou com o Verratti, agora o Verratti vai ficar enchendo o saco da diretoria para ir embora, vai ser chato, hein? Lembrando que ele tem contrato até o final de 2025, com cláusula automática de renovação, tá? Se ele cumprir algumas metas, até o final de 2026. Cara, eu não libero de jeito nenhum. Espero que o Pedrinho também não libere o atacante Verratti para o Corinthians. Parceiro, o Vasco nesse mercado, para dar certo, montar um bom elenco nessa janela agora, o Vasco precisa arrumar um investidor. Não tem jeito, cara, não tem jeito. Tá? Se não arrumar um investidor, vai montar um elenco muquirana, tá? Que vai correr sérios riscos de rebaixamento na próxima temporada. Cara, não tem como. Com esse discurso do Pedrinho de pouca grana, tacar dívida, esquece, irmão, esquece. Tá? Se não chegar o investidor, o Vasco não vai ter elenco competitivo para o ano que vem. Estamos de olho nessa negociação com relação ao grego, né? Ao Evangelos Marinakis, cara, tava olhando a fortuna do cara, 22 bilhões, é dono de empresas de setor marítimo, é dono inclusive de mídias lá na Grécia, cara, dono de televisão, dono de rádio, dono de jornal, cara, ele vai ficar louco com a torcida do Vasco, o engajamento que essa torcida tem. Cara, torcer para essa negociação andar logo, né, chegar em janeiro, o Vasco ter bala na agulha, o Vasco ter grana, para que possa montar
um bom elenco para a temporada 2025. Parceiro, é o seguinte, falando um pouco mais do trabalho do treinador Felipe, né? Algumas observações que a gente tem feito nos treinamentos, né? Estamos aquela situação de olhar o que está acontecendo, né? Questão de colocar o Coutinho com o Payet, será que... será que vai rolar? Colocar Coutinho, colocar Payet. Eles jogaram juntos 3 vezes, né? Tiveram 3 oportunidades. Começaram jogando contra o São Paulo, aquele jogo em Campinas, não deu certo, 3-0 para o São Paulo, tá? Depois, eles jogaram assim, semifinal da Copa do Brasil, Atlético Mineiro, né? Aquele jogo em São Januário, Coutinho era o titular, o Payet entrou durante o segundo tempo. Teve também aquele jogo Copa do Brasil lá em Goiânia, se eu não me engano, né? Foi em Goiânia, sim, onde tava entrou o outro, aí ficaram os dois dentro de campo. Entrou o Payet no segundo tempo, tava o Coutinho, entrou o Payet no segundo tempo, entraram os dois. Não funcionou, né? Não funcionou. O Coutinho ainda não está 100% fisicamente, tá? E nem o Payet. Por isso que eu sempre falo, tem 2 camisas 10, 2 meias, mas, irmão, não dá um, né? Os dois não estão bem fisicamente. A imprensa está dizendo que o Alex Teixeira pode ganhar oportunidade com o Felipe. Ah, irmão, vou te falar, cara. Todas as vezes que o Alex Teixeira entrou, decepcionou, tá? Cara, ele chuta pro gol, ele cai, parece jogador master, tá? Eu sou fanzaço da base do Vasco, tá? Pô, sou grato ao Alex Teixeira por ter voltado numa Série B, topou qualquer parada, qualquer salário, ele queria voltar pro Vasco. Gosto dele como pessoa e como jogador, mas, irmão, no momento, não dá mais não. Tomara que eu queime minha língua, mas, cara, tá muito mal, parece jogador aposentado, parece ex-jogador. Outra questão, né, que o Felipe tá com cara de que vai testar. É o zagueiro Luiz Gustavo, né? Testar o zagueiro Luiz Gustavo aí nessa zaga do Vasco, no lugar do Michael e do Léo, né? Vai ser João Vitor e Luiz Gustavo, tomara que seja. Tô doido para ver esse garoto jogar com a camisa do Vasco. Irmão, ontem teve jogo Cruzeiro e Grêmio, Campeonato Brasileiro, tá? Fechando a 35ª rodada, né? A gente já teve, inclusive, a 36ª aberta com Palmeiras e Botafogo, Atlético Mineiro e Juventude. Cruzeiro e Grêmio foi 1-1, bom pro Vasco, tá? Se o Grêmio tivesse vencido, o Grêmio teria passado o Vasco na classificação do campeonato. O Vasco está em 11º, 43 pontos. Ainda ali naquele meiozão, né? Porque a gente está a 5 pontos da zona de rebaixamento e a 5 pontos da classificação, da zona de classificação para a Libertadores. Meu amigo, Libertadores já ficou difícil, né? Cravando, já falei para vocês, cravando uma vaguinha na Sul-Americana, já tô estourando aquele champanhe, meu amigo, essa parada. Queria que você comentasse aqui sobre essa questão do Ramon Dias pedir o Verratti para o Corinthians. Pagando a multa, você libera ou não libera de jeito nenhum, irmão? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas.